Cláudia perguntou aqui, Karine, como é que você faz o teste de tecido para saber se ele tinge ou não? Tem várias formas de fazer teste de tecido. No caso, vamos para o teste de tecido se ele pega a estampa, né? Que eu acho que é essa a tua pergunta. Se o tecido vai pegar uma estampa, se tu vai fazer uma sublimação, o ideal é que ele tenha poliéster, tenha uma maior quantidade de poliéster, tá? Se tu vai fazer, por exemplo, uma microfibra de poliamida, ela vai pegar a estampa, mas ela não vai ter uma boa durabilidade, né? Eu já fiz esse teste, eu fiz um freela uma vez para uma pessoa que queria fazer umas estampas em poliamida, né? E obviamente não tinha poliéster, era só a poliamida com elastano. Fixou a estampa, não ficou tão viva, mas a estampa não durou. Passou, depois de algumas lavagens, ela fica bem fraquinha, tá? Para o tecido pegar tingimento, aí já é outra história, tá? Porque você tingir em casa, por exemplo, não é tão fácil. Você tem que realmente tingir numa empresa, né? Do mesmo jeito jeans. Tu não vai conseguir fazer qualquer lavagem de jeans, não vai conseguir fazer qualquer lavagem de jeans em casa. Tu vai conseguir fazer ali algumas adaptações de lavagens, tá? Depois tu me disse, eu te respondi. Teve outras perguntas depois da Cláudia. Como você faz o teste de tecido? E outra coisa aqui com o teste de tecido. Além de fazer o teste do tingimento do tecido, por exemplo, comprei esse tecido aqui, que é um crepe, não sei se dá dando pra todo mundo ver, imagino que não, né? Mas vamos lá. É um crepe. Aí eu compro esse crepe. O ideal é que antes de você comprar, pegou o tecido, pegou, por exemplo, o crepe, dá uma lavada, deixa ele de molho e vê se o tecido não vai largar a tinta. Por quê? Porque se o tecido largar a tinta, primeiro, que o tecido não presta, né? Começa daí. Segundo, tu vai vender um produto que o cliente, na hora que colocar na máquina, na hora que for lavar, vai largar a tinta e ele vai com ódio da tua marca, não vai comprar mais, tá? Outra coisa também que tem que se preocupar com relação a largar a tinta, aviamentos. Por exemplo, aqui, digamos que tivesse um viés, tá? De uma outra cor, né? Aqui na minha manga, por exemplo, tivesse um viés de uma outra cor, ou estampado. Também pega o viés, corte ali um pedacinho, dá uma lavada, bota de molho e vê se o viés não vai largar tinta. Por quê? Porque isso também é um problema, né? E aí a gente sabe, mancha uma outra blusa, mancha uma outra roupa e o cliente vai ficar com ódio também. Já aconteceu comigo, tá? Deixa eu contar uma história de viés. Essa é ótima. Com lingerie. A gente fez umas peças, tá? Com a lingerie X, lá na marca eu tava fazendo freelancer. E aí a lingerie era vermelha com branco, se não me engano. Era vermelha com bolinhas brancas, algo desse estilo. E aí a gente fez a lingerie lá na fábrica e a gente ia fotografar algumas semanas depois. Deixei lá a lingerie bonitinha em cima da mesa, né? No outro dia eu fui. E aí, por algum motivo, né, de Deus divino, o ar-condicionado derramou água, né, vazou água e molhou a bendita das lingeries, né, uma calcinha, sutiã e tal. E aí, no outro dia, quando a gente chegou, estavam as lingeries manchadas, né, tanto as lingeries manchadas como a própria mesa, que era branca, manchada de vermelho. E a gente ficou, putz, é o viés. Aí a gente lavou o viés, deixou de molho, não era o viés, era o tecido. O tecido tava largando a tinta. Então, quer dizer, a gente caiu na besteira de confiar no fornecedor e não fazer o teste de estanqueidade, que esse é o nome, tá? Teste de estanqueidade. Se realmente a tinta do tecido, né, estava bem fixada no tecido. E aí, o que aconteceu, Karine? Por sorte, a gente só tinha tirado 1 metro para fazer as peças pilotos, devolve na mesma hora. A gente devolveu. Por quê? Porque ia ser um prejuízo enorme para a empresa. A gente cortar a produção, fazer as peças e vender para o cliente. Quando o cliente comprasse que fosse lavar, desbotar tudo, né? Zu livre.